Bom dia a todos que nos acompanham aqui no event, aqui direto dos estúdios VCOM, aqui em Porto Alegre. Estamos ao vivo nesse novo formato, nesse novo normal de eventos que estamos fazendo para você que está aí em casa. Cumprindo aqui a exigência da distância, até por isso que não estamos usando máscaras, mas todos seguros, toda a nossa equipe segura, todos cumprindo o que a determinação exige para que todos tenham segurança na saúde. Bom, soluções solidárias na crise, negociações entre consumidor e fornecedor. Esse é o nosso tema de hoje. Já agradecendo às entidades apoiadoras, Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, Associação Gaúcha dos Procons Municipais, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, Movimento Edimo-SOI de Defesa do Consumidor, Ministério Público, Procon RS, Sinep RS, OAB RS, Tribunal de Justiça do Estado e FEComércio RS. Vamos então agora conhecer os nossos painelistas convidados, que a gente tem muito orgulho de estarem todos aqui com a gente, seja pessoalmente, seja aqui no estúdio, ou virtualmente de casa, ou no escritório. Esse é o nosso novo normal, em que a gente precisa ter esse calor humano, mas que também a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. Cláudia Schenkel, advogada e idealizadora do projeto É no Acordo que Sairemos Mais Fortes. Também aqui com a gente no estúdio, o deputado estadual Elton Weber, presidente da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. Cláudia Bressler, também advogada e também idealizadora do projeto É no Acordo que Sairemos Mais Fortes. Bom, vou dar um bom dia rápido aqui para vocês que estão aqui no estúdio. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem saído de casa, dos seus escritórios, para estarem aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom, aqui com a gente, no nosso telão aqui, de maneira online, também estão com a gente o Rafael Pedro Maganin, que é defensor público, dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado. Ricardo Morichita, advogado e professor de Direito do Consumidor. Davi Paludo, que é diretor e empresário das lojas Paludo. E a Márcia Moro, presidente da Associação Gaúcha de Procons Municipais. Bom dia a todos, pessoal. Estão me escutando bem aí? Estão me escutando? Tudo bem? Pessoal de casa, será que... Tudo ok. Ah, agora sim, agora sim. Tudo ok, tudo ok. Vamos lá, vamos fazer esse evento. Tudo, perfeito. Vamos fazer esse evento que... Estou te ouvindo bem também. Legal, Rafael. Davi, me ouvindo? Tudo perfeito. Tudo perfeito, legal. Perfeito. É isso aí, essa é a ideia, é a gente estar no estúdio aqui, com essas presenças importantes, mas também outras presenças em casa. Bom, eu sou o Thiago Dimmer e estou aqui para mediar esse debate, que tem transmissão ao vivo pelo Facebook, lá no Facebook do No Acordo que Sairemos Mais Fortes e também no YouTube, lá no canal da História, Eventos e Projetos. Então, pessoal aí de casa, participe com perguntas pelo facebook.com/No Acordo Sairemos Mais Fortes, tudo junto, de novo, facebook.com/No Acordo Sairemos Mais Fortes, tudo junto. Então participe, dê o seu like, o pessoal está entrando aí, compartilhe usando a hashtag Soluções Solidárias também, tudo junto. Está aumentando a audiência do nosso evento, aos poucos que a gente vai entrando, que a gente mandou os links, e aí todo mundo vai entrando e vai vendo e vai assistindo. Este evento, que é, como eu já disse, é aqui direto do estúdio VCOM, tem a realização da História, Eventos e Projetos através do seu produto digital Event, experiência multicanal, que é tudo isso que você vai conhecer a partir de hoje aqui com a gente. Bom, vamos lá, gente. Para introduzir um pouco o nosso assunto, é importante que a gente traga algumas informações. A Constituição Federal de 1988 estabelece como objetivo a instituição de um Estado democrático, de uma sociedade fraterna comprometida com a solução pacífica das controvérsias, ou seja,
Está já na nossa lei a busca do consenso entre todos os integrantes da sociedade. E a gente tem caminhado nessa busca, né? Desde 2016, o Conselho Nacional de Justiça possui um canal de mediação digital que possibilita as partes construírem acordo de forma autônoma. A plataforma, que é gratuita, está sendo remodelada para esse novo momento de pandemia, assim como tantas outras plataformas, tantos outros negócios. Em 2017, a Secretaria Nacional do Consumidor lançou a plataforma consumidor.gov.br, que é uma ferramenta muito importante e também é pública e gratuita e que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução alternativa de conflitos de consumo pela internet. Bom, em períodos como a gente está vivendo hoje, né, de dificuldades na saúde, se verifica que o medo pode impedir as pessoas, as empresas e as demais organizações de estabelecerem uma comunicação propositiva. Tudo fica estranho, tudo fica difícil, as pessoas não sabem bem como lidar nesse momento, né? E é diante desta percepção que surge a campanha É no Acordo que sairemos mais fortes, a fim de incentivar o diálogo, a cooperação e principalmente a manutenção das relações contratuais. Por que isso? Porque se não houver a manutenção das relações contratuais, tudo isso vai ter um reflexo negativo lá na frente, tudo isso vai ter um reflexo negativo nos negócios. Deixa eu explicar então para vocês aí de casa como é que vai funcionar o nosso evento, tá? Nosso evento ele vai se dividir em dois tempos, né? 2 tempos seguidos. Aqui a gente não tem intervalo como na TV, né? É tudo seguido, né? 1 hora de evento. O primeiro com a contextualização de cada painelista convidado, a partir de perguntas, né, feitas por mim, já pré-elaboradas. E o segundo momento será com a sua participação, a partir de perguntas enviadas pelo Facebook. Então, a gente está esperando a sua pergunta, esperando a sua participação, pode participar, que a gente tem aí até às 12h30, até 12h30, para encerrar o nosso evento aqui do Event. Compartilhe o conteúdo deste debate usando a hashtag Soluções Solidárias. Soluções Solidárias, hashtag Soluções Solidárias. Vamos compartilhar, gente, porque esse tema realmente ele é muito importante para todos, para empresários, para consumidores, para fornecedores. Então, todo mundo pode tirar as dúvidas e interagir aqui com os nossos convidados. A gente espera que seja um debate esclarecedor e enriquecedor para todos. Vamos começar, então, vou começar perguntando aqui para o nosso querido deputado Elton Weber, que já tive a honra de trabalhar com ele ano passado lá na Assembleia, realmente foi uma experiência muito importante na minha carreira, e ele é um deputado muito ativo, e é presidente também da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor lá da Assembleia, né? O senhor tem ressaltado que o movimento É no Acordo que sairemos mais fortes, ele não pretende cercear o direito do consumidor, né, que é o elo mais sensível aí nesse aspecto, né? Então, eu lhe pergunto, como é que se facilita e se propõe o acordo que beneficie o fornecedor, mas sem prejudicar o consumidor? Em primeiro lugar, obrigado por este momento, podermos estar aqui, Tiago, com os convidados, e obrigado pela Event, experiência multicanal, a história, a empresa que nos oportuniza isto. Quero cumprimentar a Cláudia Schenkel, que foi a pensadora do projeto, junto com a GPM, a Cláudia Bresser, cumprimentar a Márcia Moro, da Associação Gaúcha de Procons Municipais, o Dr. Ricardo Murichita, que está conosco, o Dr. Davi Paludo, empresário da área, e também o Dr. Rafael Maganin, que é o nosso defensor público, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. A Comissão de Defesa do Consumidor, ela foi, eu diria, procurada pelos PROCONs municipais, por diversos órgãos de defesa do consumidor, diante desse cenário da Covid-19, onde nós temos visto aumentar os problemas em relação a fornecedores e consumidores. E prontamente, com a ideia sugerida pela GPM, pela Cláudia Schenkel e a Cláudia Bress, são duas Cláudias, nós aceitamos em participar desta questão, desse diálogo, que promovêssemos diálogos o mais possível
de acordos entre fornecedores e consumidores. E com o lema que está proposto numa campanha, que as entidades já foram todas mencionadas que participam, que no diálogo e no acordo que nós sairemos mais fortes. Nós entendemos que é importante, neste momento, ter o máximo diálogo possível para se poder resolver as questões, sem nunca deixando de lado de que o consumidor, que é o nosso elo principal, tem o direito de procurar os meios aonde ele entender necessários no PROCON, na Defensoria Pública, num advogado, no Ministério Público, para resolver suas questões. Mas nós entendemos que tanto o fornecedor, o prestador de serviços e o consumidor, quando puderem resolver num acordo que seja plausível e adequado para os dois lados, isso possa acontecer. E é isso que se pretende incentivar. Mas precisa também ambas as partes terem esta vontade. Quando isso existe, nós conseguiremos construir acordos de forma mais fácil e mais rápidos para a solução. Nós temos visto, e eu quero aqui frisar isto, do início da pandemia, as reuniões nossas da defesa do consumidor, que recebem as mais diversas situações e problemas, nós verificamos que, por exemplo, na área do comércio, principalmente, de supermercados, de farmácias, de outros segmentos lojistas, se conseguiu promover muitos diálogos e resolver inúmeras situações que traziam problemas ao consumidor na visão dele. E que bom que isto foi possível. Nós continuamos agora, nesse momento, eu faço esse relato até para explicar um pouco como é que é o dia a dia, como é que funciona isto. Nós estamos agora num diálogo amplo com as empresas de energia elétrica, que tem muita reclamação das faturas. O diálogo ainda continua. Se não houverem essas soluções, claro que vai se procurar outros meios, mas estamos no período de diálogo e de cobrança, para que o consumidor possa ser atendido. Porque o consumidor é um elo importante nosso, que paga a sua conta todo final do mês, seja qual for o serviço, seja qual for a atividade. Então nós precisamos preservar ele, mas fomentar diálogos. E que esses meios de comunicação que essas empresas, que lojas, que prestadores de serviços colocam à disposição, funcionem e possam fazer o diálogo. Isto é muito importante. Da mesma forma, quando isto não é possível, e eu quero usar um exemplo prático, na questão das mensalidades escolares. O diálogo sempre vai continuar e vai existir. Porém, também por inúmeras dificuldades, a Assembleia Legislativa, através de 3 deputados, resolveram criar um projeto de lei. Deputada Luciana Genro, deputado Edson Brum, deputado Dr. Tiago, tem uma proposta de lei do PL 85/2020, que já está na CCJ e deverá ser votado em seguida, inclusive para colaborar neste diálogo com regras estabelecidas. Quando não temos as regras estabelecidas, ou fica alguma coisa no limbo, daí a gente precisa, como agente público, Assembleia Legislativa, que é provocada, criar esse mecanismo. Então, os deputados criaram uma ideia e que vai ser avançado e certamente vai ser aprovada, para ter um marco legal para ajudar neste formato de acordo. Pois é, deputado, o que exatamente propõe esse projeto de lei? Eu acho que é importante que o senhor O fale. projeto de lei propõe que, auferidos os custos que tem o segmento de ensino privado, se calcule, através de uma regra que está exposta no projeto de lei, é o projeto de lei número 85/2020, dos 3 deputados que eu já mencionei, onde ele diz, não vai ser linear. Haverá descontos de acordo com o ingresso dos custos, com aquilo que a característica de cada instituição de ensino tem. Poderá ser 10%, 20%, 30% ou 50%, eu não sei. Quem vai dizer isto é aquela realidade daquele segmento de ensino. E este projeto tem esta visão, ajudar a colocar um regramento que ajude a fazer os acordos entre as partes. Esta é uma questão que cabe ao Parlamento Gaúcho quando provocado para fazer isto. Tudo que eu coloquei até aqui faz parte do diálogo e do acordo. Quando não é possível, nós temos que respeitar também o consumidor poder procurar os seus meios para se defender. E aqui temos 2 pessoas e outras tantas que podem também falar sobre isso. Então, quero colocar aqui um pouco a nossa intenção, o nosso engajamento para trabalhar nesta lógica do acordo, do diálogo, mas também das ações propositivas diretas que estão acontecendo diariamente e semanalmente.
Obrigado, deputado. A gente vai voltar depois nesse assunto das mensalidades. Eu acho que é um assunto que muita gente aí tem interesse em saber, porque realmente cada escola é uma escola, cada família é uma família também. Eu acho que a gente pode entrar também depois nesse aspecto das famílias, como é que funciona, né, e como é que pode funcionar o desconto para cada uma das famílias. Mas a gente volta nesse outro assunto. Porque agora eu quero falar com a Cláudia Schenkel, que está aqui com a gente também, e que é uma das idealizadoras dessa iniciativa que é pioneira no Brasil. O movimento é no acordo que sairemos mais fortes. Agregou uma série de entidades que convergem no entendimento e que só com diálogo e cooperação que manteremos os elos contratuais nesse período de coronavírus. Essas entidades, parte dessas entidades, né, estão aqui com a gente hoje e a outra parte estão apoiando, né, esse evento que é um evento realmente muito importante para esclarecer a todos aí que estão em casa. Compartilhe o evento com a hashtag Soluções Solidárias para que essas informações cheguem a mais gente, a mais fornecedores e a mais consumidores. Bom, Cláudia, poderia nos explicar a importância, né, da adesão em relação a esse acordo ou essa sugestão de acordos solidários nesse nosso cenário atual? Bom dia, Thiago. Bom dia aos que estão comigo aqui. Um bom dia especial também para aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando e que no próximo bloco nós também vamos interagir. Eu acho que é importante, Thiago, nós iniciarmos apresentando um pouco o cenário de como nós iniciamos o ano de 2020. O ano de 2020 ele iniciou com grandes perspectivas de ser um ano muito bom para todo mundo, de ser um ano de muito crescimento, tanto para consumidor como para fornecedor. Com a chegada do coronavírus, com esse cenário ele acabou se modificando, onde nós tivemos, em função do isolamento social, uma série de atividades econômicas que tiveram que fechar seus estabelecimentos, muitos por 30 dias, alguns por 60, e diversas áreas ainda estão com seus estabelecimentos e seus serviços fechados em função da pandemia. É lógico que isso gera uma série de números e de indicadores que nós já estamos vendo. As pessoas, elas tiveram uma mudança na sua vida, né? Nós tivemos uma série de famílias que tiveram perdas de emprego, suspensões de contratos de trabalho. Nós tivemos redução da carga da jornada de trabalho e automaticamente também do seu salário mensal, né? E nós temos alguns indicadores que eles mostram um pouco essa realidade, né? Uma realidade preocupante, que é uma realidade, o Sebrae apresentou números que nós temos praticamente mais de 600 mil pequenas e médias empresas que fecharam, nós tivemos o índice da FEComércio, que é uma parceira da nossa campanha, apresentando que depois de 9 meses de redução dos índices de endividamento e dos índices de inadimplência, esses números voltaram a subir, né? Nós temos os dados do CAGED, que apresentam uma série de reduções também de empregos no Brasil nesses primeiros meses. E esses números, na verdade, a gente apresenta com um único objetivo, que é mostrar esse sentimento de solidariedade que nós precisamos ter nesse momento. Eu vou agradecer aqui a presença do professor Morishita, e nós muito conversávamos sobre isso, né, professor, sobre a questão de que quando nós entendemos a situação do outro, todos saem ganhando. Até então, nós como Procons e nós muito ligados ao consumidor, nós sempre falávamos que o consumidor é o elo fraco da relação de consumo. Nesse período de pandemia, nós praticamente equilibramos essa situação. Nós temos o fornecedor tão vulnerável como o consumidor. E por trás desse fornecedor, por trás dessa empresa, nós temos pessoas, nós temos famílias que também têm seus elos contratuais. Então, a campanha ela vem muito forte para a gente mostrar esse cenário. Esse cenário não como um cenário pessimista, mas como um cenário de solidariedade. No momento em que as pessoas conversam, no momento em que as pessoas dialogam, no momento em que as pessoas entendem o lado do outro, nós conseguimos superar muito mais esses desafios. E por isso que o projeto ele não tem nenhum tipo de proposta, como o deputado Elton falou, de acordos lineares.
porque nós entendemos que nós temos consumidores e fornecedores com demandas e possibilidades diferentes. E a ideia é justamente nós conseguirmos fazer com que eles conversem. A adesão dessas entidades, quando a gente fala, para nós foi o fundamental para nós podermos dar credibilidade para a campanha e também para nós podermos levar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, e aqui nós não podemos deixar de agradecer ao deputado Elton e à Márcia, se não fosse a Assembleia Legislativa e a Associação Gaúcha de Procons Municipais, nós provavelmente não estaríamos aqui, né? Foram eles que deram esse ar de Estado e todos falando a mesma língua. Eu acho que no momento de crise, no momento de pandemia, quando nós pensamos em soluções práticas, eficazes, e nós fazemos uma coisa que a gente fala que antigamente, não tão antigamente, né? Eu e o deputado, nós somos mais do interior, então a gente está muito acostumado com isso, que é o olho no olho. É fazer com que as pessoas se olhem, conversem e pensem na melhor alternativa para resolver os problemas. A crise vai passar, vai passar. A gente vai passar por isso, sim, nós vamos passar por isso. Mas eu tenho certeza que com diálogo, com cooperação, com solidariedade, nós vamos passar com muito mais facilidade e os elos contratuais vão se manter ainda muito fortes. Obrigado, obrigado. Realmente essa palavra solidariedade, né, soluções solidárias, ela tem um sentido muito forte, muito presente nesse momento em todos os sentidos, principalmente nesse sentido financeiro e econômico. Eu acho que todo mundo tem que ser muito solidário, né? Daqui a pouco a gente vai falar com a outra Cláudia, né, com a Cláudia Bressler, que também é idealizadora. Mas antes disso, eu queria ouvir, vamos aqui para o nosso telão aqui, né, os nossos convidados que estão lá em casa. E eu quero ouvir agora um empresário, que é o Davi Paludo, né, que também está aqui com a gente, mas está num ambiente virtual, está lá no escritório dele. Está no escritório ou está em casa, Davi? Oi? Esperando esse evento maravilhoso. Estou no escritório. Está no escritório, mas está cumprindo com todas as exigências aí determinadas pela saúde. Claro, com certeza. Tá certo. Bom, o Davi é o empresário das lojas Paludo, né? Uma grande rede de lojas do estado. E nesse momento de pandemia, né, como lojista, Davi, o senhor está acostumado tanto com fornecedores quanto com consumidores, né? Está aí no meio desse caminho, né? O que fazer, né? Como é que o senhor está lidando, como é que as lojas estão lidando, né? Tanto com um lado quanto com o outro. Bom dia. Bom dia. Bom, é preciso entender um pouco da nossa realidade. E a nossa realidade, ela entra agora com a convivência com o coronavírus. Nesse momento, nós aderimos ao projeto no Acordo Mais Fortes, porque nós percebemos que é um momento diferente e que nós precisamos encontrar as soluções. Mesmo sabendo do isolamento que nós teríamos que cumprir, esses decretos de governo, nós nos preparamos buscando novas soluções. As soluções que nós aplicamos no primeiro momento foram a geração de fluxo de caixa. Nós fizemos negociação com todos os fornecedores, revisamos, fizemos e desenvolvemos um e-commerce com soluções online. E esse somatório de ações que nós desenvolvemos nos manteve de forma positiva no nosso negócio. Então, nós precisamos entender, eu gostaria de contextualizar algo a respeito de uma pandemia. Na pandemia, nós temos 4 fases, que são a primeira, o pânico, que é o desespero, uma fase que você entra na realidade, solidariedade e negociação. Nessa primeira fase, nós percebemos um certo pânico geral entre a classe empresarial. E o que eles pensavam em fazer para continuar e manter os seus negócios. E a gente sabe, e foi severamente afetado, quando que nós tínhamos que fechar nossas lojas. Quando que os consumidores tiveram que fazer o isolamento nas suas casas. E aí, então, nós percebemos que essas medidas, de uma certa forma, talvez um pouco exageradas, num segundo momento, com indicadores que trazem as cores, digamos assim, de onde está uma fase maior acentuada da pandemia, a gente percebeu que com indicadores a gente consegue ver o Estado gerenciando bem essa fase. A segunda etapa é a da realidade. E nós nos perguntamos,
está aí agora. A crise está aí, a pandemia está aí. O que nós vamos fazer? Nós, inicialmente, negociamos todos os contratos com todos os colaboradores, com todos os fornecedores, estabelecendo, assim, uma relação de negociação, reciprocidade, buscando um ajuste entre as partes. E eu diria para vocês que essa fase, que é de humanização, ela nos trouxe uma relação muito mais próxima com fornecedores e com consumidores. Nesta fase da realidade, começam a aparecer soluções, novas tecnologias, novas relações entre as partes. E nisso nós criamos, dentro da nossa organização, um e-commerce, num período recorde de tempo, e também desenvolvemos soluções de pagamento que não tinham digital. E a gente vê nesse evento, aqui no evento de hoje, uma pura inovação, aonde que o Procon, com as advogadas Cláudia Schenkel, com a Cláudia Bressler e a História Eventos estão transformando esse mundo digital. Na fase da solidariedade, aí entra exatamente o elo de ligação com esse programa no acordo que seremos mais fortes. Aí, o que nós fizemos? Nós olhamos para o nosso cliente e dissemos o seguinte: precisamos cuidar dele. Então, nós estabelecemos muitas ações. Algumas delas que eu posso citar são: nós criamos canais personalizados ao nosso cliente, nós isentamos de juros durante o período da pandemia, disponibilizamos meios digitais de formas de pagamento que nós não tínhamos, renegociamos dívidas com clientes, com fornecedores, e nós temos ainda uma central de atendimento para tirar dúvidas e acalmar os ânimos. Porque no momento desses, a informação ela é muito importante, principalmente porque as pessoas estão mais fragilizadas. Então, isso fez o quê? Acalmou a cadeia de negócios, acalmou nossos clientes, fornecedores e, principalmente, todo o contexto da empresa. Bom, foi preciso utilizar muito bom senso, foi preciso utilizar diálogo, foi preciso de negociação com fornecedores e clientes. E nós entendemos aqui e encontramos os verdadeiros parceiros de negócios. Mas, infelizmente, nós temos que dizer que muitas empresas, elas se perderam pelo caminho. Elas não desenvolveram diferenciais competitivos. Elas não inovaram o seu negócio. E a maior chance de sobrevivência de uma empresa é quem faz isso de forma diferente e de forma rápida. Nós precisamos, então, nesse momento, nesse contexto, nos adaptar a esse novo normal. Por isso eu digo, enfim, a crise ela não será a mesma para todos. Deus queira que nós tenhamos menos empresários com dificuldades e que nós sejamos uma sociedade fortalecida. Por isso, com nossos clientes, diálogo, negociação em todos os sentidos. Obrigado, Davi. Obrigado. Muito esclarecedora essa fala do Davi, né? Porque mostra esse lado realmente do empresário, de quem está ali no meio entre fornecedor e consumidor. E daqui a pouco a gente vai voltar a falar, você mande as suas perguntas aí de casa, todas as perguntas são importantes. A gente aqui também, tem muita gente que não gosta dessa palavra novo normal, né? Tem gente que diz que não é uma nova realidade, que a gente só está passando por uma dificuldade que tudo vai voltar ao normal. Mas durante, mesmo que seja isso, né? Mesmo que seja uma realidade alternativa e que a gente vá voltar ao normal, tudo precisa ser modificado nesse momento. Ninguém esperava por isso, ninguém esperava passar por essa crise econômica e crise financeira. Então, eu acho que é importante, vamos colocar aqui, a gente aqui também nesse evento está, de alguma forma, fazendo um acordo solidário. A gente também está trabalhando, são várias empresas juntas aqui. Se a gente puder colocar aqui, né, vamos colocar aqui as nossas marcas, né, que estão de forma solidária, além dos apoiadores, né, eu queria trazer aqui para nós, aqui a gente tem aqui as nossas marcas, vamos mostrar aqui, que tem aí a participação de várias empresas, né, que o evento, claro, é uma realização, é uma idealização da História Eventos, né, o evento, essa experiência multicanal, mas tem várias pessoas ajudando, mostra aqui comigo, vem comigo aqui na câmera, aqui, ó, mostra aqui, ó, desse lado aqui, ó. A Converse, né, a Conjunto, a agência de publicidade, a Vecom, a Atmosfera, a Marketing e a Oshua Luz Design para preparar tudo isso aqui, né, toda essa
essa estrutura para levar um evento bacana aí para vocês de casa. E também a Cubo, a gente está nos estúdios aqui da Cubo. Então, acho que é importante a gente trazer também a forma como a gente está fazendo esse evento aqui, que é de uma maneira também totalmente solidária. É óbvio que a gente está criando um novo produto e que a gente tem interesse nisso, e acredito que o interesse também do movimento é esse, né, de proporcionar esses acordos, proporcionar essa solidariedade, né? O quanto é importante isso para o empresário, Cláudia? Bom dia, obrigado aí pela presença aqui com a gente. Bom dia. Antes de responder, eu quero primeiro fazer agradecimento aos meus queridos presentes aqui. A Cláudia, que é uma pessoa que pensou essa ideia, assim, ela foi generosa e compartilhou comigo para que a gente pudesse escrever. Ela é uma pessoa que acredita no ser humano, nos seus valores. Ela apoia cada um naquilo que pode construir, e eu quero de público dizer que isso é muito precioso. Ao deputado Elton, que gentilmente abraçou a nossa causa, né? Muito também pelas mãos da Márcia, né, que carinhosamente também disse, vamos lá, nós achamos que essa ação ela pode tomar uma proporção maior. E aí vem o professor Morishita, né, que também carinhosamente ajuda a gente a pensar caminhos e trazer alternativas. O Davi, querido, né, que é uma pessoa por quem eu tenho um carinho grande e valorizo muito o quanto ele semeia a solidariedade entre todos os espaços que ele circula. E o doutor Rafael, né, pelo Núcleo de Defensoria do Consumidor, muito obrigada, né, por todos que vocês estão conosco. E a história, todas as pessoas que aqui doaram o seu tempo, a sua energia, para que a gente pudesse criar esse momento. Enfim, então vamos falar das empresas, né? E agradecer, aquelas que já abraçaram a ideia do nosso projeto, porque as empresas, elas estão num momento muito delicado, muito se discutiu, muito se debateu, né? A gente está num momento em discutir saúde, economia. Na verdade, pensar em saúde e economia é pensar coletivamente como nós vamos continuar como sociedade. E as empresas, elas são fruto da nossa construção, como sociedade, para nos estruturarmos e nos organizarmos, recolhermos tributos, pagarmos salários. Então, nós temos um funcionamento da nossa sociedade muito pela força das empresas. E muitas empresas, como a Cláudia já relatou, elas tiveram também as suas dificuldades, né? Muitas por fechamento, por suspensão de atividades, precisaram se readaptar. Então, o que a gente traz das empresas aqui para o nosso projeto? Nós não temos uma solução única, como a Cláudia trouxe, nós não defendemos a ideia dos acordos lineares, porque cada contrato é um contrato, cada realidade é uma realidade. Mas o que nós entendemos mais importante nesse projeto é falar de esperança. Porque quando a gente promove ações como essas, a gente fala de esperança numa vida que nós vamos continuar vivendo. Nós estamos, sim, numa crise de saúde muito séria, nós estamos num momento muito difícil como sociedade, nós temos uma miséria que vai crescer, uma violência que nós vamos administrar, nós temos muitos problemas pela frente. Mas isso é mais um motivo para nós buscarmos parceiros e negociarmos alternativas. E quando a gente convida as empresas para participar do nosso projeto, primeiro que ele é um projeto que não tem custo, é um projeto que as empresas podem aderir no site. E aí nós convidamos as empresas a contarem, a compartilharem conosco quais são as histórias de negociação que elas já estão conseguindo produzir. E são histórias lindas, se vocês puderem ouvir, né? Eles falam, então, de pessoas que se reinventaram na forma de prestar o seu serviço, pessoas que fizeram concessões financeiras, pessoas que não podiam usufruir serviços e concordaram em fazer pagamentos. Então, quando a gente chama empresas para contarem essas histórias, né, a gente tem a certeza que nós plantamos pequenas sementes de esperança e sabemos que essas empresas estão dando bons exemplos, para que outras empresas tenham novas ideias. E assim, semeando cada dia um pouquinho de esperança, a gente vai vendo crescer um novo normal, um novo futuro, a gente pode dar vários nomes. Mas o importante é que a gente tenha a percepção de que esse caminho da solidariedade é um caminho que nós vamos alimentar coletivamente.
né? Ser sociedade, cuidar da saúde, é cuidar da saúde em todos os aspectos, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, do cuidado que a gente tem um com o outro. E as empresas, elas têm feito esforços muito grandes, apesar das muitas dificuldades. E aí é muito bacana quando a gente consegue juntar tantas pessoas engajadas, dispostas a pensar e a criar soluções. Nós vamos precisar de muito da nossa união e da nossa criatividade. Porque as pessoas têm que entender que isso tudo é uma cadeia, né? É uma cadeia que se não houver ali uma solidariedade da empresa para o consumidor, esse próprio consumidor não vai ter como depois voltar a comprar nessa empresa ou voltar a consumir, né? Então, essa cadeia precisa ser muito bem entendida. Eu diria, Tiago, né? tratar bem o cliente. Isso é tratar bem o cliente. Tratar bem o né? cliente. Entender o cliente, né? Entender o que está acontecendo com o cliente, né? Mas obrigado, Cláudia. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar. Compartilhe com a hashtag Soluções Solidárias para que essas informações cheguem a todos. Interessa a todos realmente, interessa tanto a consumidores como fornecedores. Nesse momento, muita gente não sabe o que fazer. Daqui a pouco a gente vai falar mais também sobre a questão das mensalidades escolares, que tem um projeto de lei sendo apresentado na Assembleia, já está lá na CCJ, né? Então provavelmente deve passar pela CCJ e será votado pelos deputados logo logo, e que é um assunto muito polêmico aí que muita gente também, o nosso câmera aí está, vamos se ligar, ó. Agora aqui vamos falar com o Ricardo Morishita, que é advogado e especialista no direito do consumidor, e ele está aqui no telão. Aqui tem toda uma dinâmica, né? Então a gente tem pessoas aqui presentes e também tem as pessoas aqui no telão. Por isso que eu me levantei aqui para conversar com o Ricardo, né? Tudo bom, Ricardo? Está me ouvindo? Tudo bem, estou te ouvindo bem. Tudo bem. Pois então, Ricardo, tu como especialista aí, né, do direito do consumidor, sabe que quando as pessoas não conversam, demora, né, para eles encontrarem uma solução, né? Como é que é possível viabilizar pactos que permitam tanto a pacificação, né, a segurança jurídica e também a justiça das decisões, né? Porque eu acho que o que um advogado, enfim, com quem trabalha principalmente legalmente, o que ele está buscando é justiça para ambos os lados, né? A gente está vivendo um momento muito especial, né? Eu estava vendo uma professora, a Amy Webb, falando. Ela diz que esse momento agora é como se a gente estivesse num carro, num dia de muita chuva, e numa curva, e esse carro começasse a derrapar, né? Então, é importante essa imagem, porque se você agir racionalmente, né, de uma forma superficial, talvez essas soluções que você tenha no automático, talvez elas não sejam as melhores soluções, né? Então, via de regra, quando um carro começa a derrapar numa curva, num dia de chuva, talvez uma das primeiras reações que você tenha, talvez seja pisar no breque, para ver se o carro para, né? É um pensamento racional, linear, bastante óbvio, e o seu corpo, o seu pé vai querer pisar no freio ali. Só que se você pisar no freio, você vai perder ainda mais a direção, né? A capacidade de conduzir esse carro. Então, essa pandemia, como todas essas grandes crises, e essa é uma das maiores que a gente, na nossa história, a gente vai ter que agir com muita delicadeza, a gente vai ter que agir, refrear os impulsos, né? E vai ter que agir com muita responsabilidade, né? Então, não vai ter apenas uma única solução, você vai ter que construir todo um conjunto de soluções e você vai ter que dosar exatamente cada passo que você estiver dando. Frear talvez não seja a melhor solução, talvez você tenha que acelerar, talvez você tenha que virar para a esquerda para o carro, talvez você tenha que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é algo que é muito complexo, que vai exigir de todos nós, aí, eu diria, um esforço imenso. Eu acho que para a gente pensar nesse contexto, né, em cada detalhe desse processo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que com esse evento todos nós já estamos mais pobres, né? É como se a gente morasse numa ilha e ela tivesse sido atingida, metade da ilha, por um furacão. Ela vai atingir a todos,
porque no médio e no longo prazo é uma situação muito complicada. Então, a partir desse primeiro contexto, todos nós já estamos mais pobres, né? É que eu acho que entra aí o segundo grande ponto, né? Que é essa possibilidade de pensar esse momento que nós vivemos, onde não há culpa de ninguém, né? No bailout, na grande crise de 2008, acho que a grande discussão ali é que algumas financeiras elas tiveram um apetite ao risco muito grande e acabaram provocando a crise. Dessa vez, a gente não pode atribuir esse momento de agora a ninguém, a não ser a própria Covid-19. Então, não há aqui causadores da crise. Há uma crise que todos nós sofremos em conjunto. Esse é o dado comum a todos. E aí vem o terceiro ponto, que evite a todos a possibilidade de assumir a sua responsabilidade, né? Não é a responsabilidade apenas pelo seu negócio, pela sua atividade, mas é a responsabilidade sobre o outro, porque nós somos responsáveis pelo outro. É muito bonito quando a gente vê essa iniciativa que Cláudia Schenkel, Cláudia Bresser, Márcia Moro, eu vi o deputado Elton falando, quando a gente olha o Davi falando, né, pelo mercado, certamente o Rafael pela Defensoria Pública, quando a gente vê a sociedade se unindo para enfrentar o momento. Independente de lado, nós não temos lado nesse momento, nós temos pessoas, nós temos uma crise que está a vida dessas pessoas. Então, você se responsabilizar pelo outro é algo que é muito relevante e pode ser decisivo para a construção ou reconstrução da economia, das relações sociais e do nosso país. A responsabilidade não é do outro, não é do Estado. O Estado está fazendo o seu papel, né? Eu vejo quando o deputado Elton diz que o Estado vai trazer transparência. Sem transparência não se constrói confiança. Você não consegue avançar numa negociação sem confiança, e transparência é um dado fundamental. Mas mais do que isso, nós precisamos nos responsabilizar pelo outro. E a responsabilidade não dá para você transferir para um terceiro, ainda que seja o Estado. É um momento onde todos nós temos a responsabilidade. E isso está no cerne do direito das obrigações, isso está no cerne da relação contratual. Um contrato não é uma guerra, não é uma disputa, é uma forma de colaboração. E aonde cada um vai ter a oportunidade de se colocar e de ajudar e de se responsabilizar o outro. Esses dias a gente estava discutindo o novo direito privado numa discussão do Weihenby, que é Ernest Weihenby, que é um formalista, é um canadense, e ele resgata, por exemplo, uma discussão de Aquino, onde você diz, o que você adota como medida numa relação obrigacional? A prestação, objetivamente, é só a prestação? Ou você toma em consideração o que está por trás de cada prestação, que são as pessoas? O que importa nesse momento? Então, o que me parece é que todos nós estamos nesse carro, nessa curva, nesse dia de chuva, e a responsabilidade de cada um vai ser fundamental pelos seus atos, mas de se responsabilizar pelo outro. É esse o sentido de solidariedade, é esse o sentido de cooperação e é esse construção. Essa crise pode fazer com que a gente saia dela uma comunidade muito melhor, muito mais responsável, muito mais civilizada, né? Então, acho que é esse um dos grandes desafios que a gente vai ter aí. Certo, Ricardo, obrigado. Daqui a pouco a gente também vai falar mais, né? Você aí pode fazer a sua pergunta, mas agora a gente vai ouvir a opinião da Defensoria Pública, né? Que também está aqui com a gente, né? No telão, aqui online, o Dr. Rafael, né? Que é defensor público. A Defensoria Pública aderiu ao projeto no acordo que sairemos mais fortes. Rafael, qual é a importância dessa campanha, né? E o que a Defensoria vem fazendo aí nesse sentido para ajudar nesses acordos? Bom dia de novo. Excelente. Em primeiro lugar, bom dia, Tiago. Eu saúdo a todos que estão presentes aí no estúdio, em especial as doutoras Cláudias, né? Cláudia Bresser e Cláudia Schenkel, que foram as idealizadoras desse projeto
e também ao deputado Elton Weber, que já desde o início desse projeto, que eu pude perceber nas reuniões feitas pela Comissão Mista, né, de Defesa do Consumidor, pude perceber que a Assembleia Legislativa também, já desde o início, abraçou esse projeto, abraçou essa causa e fez com que o projeto ganhasse esse corpo que está ganhando hoje e essa visibilidade que é muito importante nesse momento extremo em que estamos vivendo. Também saúdo a todos os colegas que estão aqui neste evento e aos nossos espectadores que estão acompanhando aqui esse momento especial. Realmente, a ideia do projeto no acordo que sairemos mais fortes, ela é excelente, ela é brilhante. E eu digo por quê? Porque na Defensoria Pública nós podemos perceber o quão ainda temos essa mentalidade beligerante, né? Especialmente nós aqui no Rio Grande do Sul. Somos um povo que gosta de uma batalha, gosta de uma disputa, e essa ideologia de diálogo, de solução consensual dos problemas, se antes da nossa pandemia, né, que estamos vivenciando, já era importante, o que dirá nesse momento? Né? Neste momento, em especial, em que muito bem pontuado por todos aqui hoje na reunião, não sabemos exatamente ainda as consequências com que os nossos atos de hoje vão gerar ali na frente. Né? Especialmente quando não realizarmos um diálogo, não realizarmos uma conversa e deixarmos, por exemplo, aqui o Poder Judiciário venha a resolver os nossos problemas, as nossas questões. A gente tem que pontuar que este momento é extremo. E por ser um momento extremo, um momento raro, ele não foi previsto pelo nosso legislador, né, ao editar as leis. Então, nós temos as leis que devem ser aplicadas pelo Poder Judiciário, que tratam a solução que é dada em momentos de normalidade, não em momentos de excepcionalidade. E como bem pontuado pelo deputado aqui, Elton Weber, mesmo com esse projeto de lei que trata das mensalidades escolares, o que a gente consegue ver de inovações legislativas, elas tentam trazer uma nova realidade. Não uma lei geral e abstrata, deve ser aplicada de maneira linear para todo mundo, que essa era a regra que a gente presenciava até agora há pouco, mas sim situações específicas para a realidade específica de cada consumidor e de cada fornecedor. A gente tem que ter em mente que nas relações de consumo existe uma parceria entre o consumidor e o fornecedor. Um não existe sem o outro. O fornecedor também não vai ter uma vida saudável financeiramente se ele não tiver, né, os consumidores ao lado dele, consumindo os seus produtos, né, ajudando na divulgação também das suas atividades, dos seus serviços, dos seus produtos. E essa parceria, a gente percebe como hoje ela é mais importante ainda. Porque, quer dizer, se nós hoje deixarmos para que um terceiro venha a resolver nossos problemas, este terceiro muitas vezes não vai conseguir entrar nas minúcias e na realidade de cada um dos envolvidos. A doutora Cláudia Schenkel bem pontuou que também os fornecedores hoje estão numa situação de vulnerabilidade e que precisam também de uma visão mais atenta. Então, este acordo, este projeto de diálogo e de acordo, ele vem em um ótimo momento e tem como finalidade, sim, resolver, né, definitivamente os problemas que surgem durante a pandemia. A Defensoria Pública ela está muito atenta a essa situação excepcional que vivenciamos. E a Defensoria Pública já expediu uma série de recomendações também na tentativa de resolver extrajudicialmente os problemas que vêm surgindo. Nossas recomendações já foram expedidas ao comércio, por exemplo, para evitar aglomerações de pessoas em bares e restaurantes. Também recomendações aos planos de saúde,
para que estabeleçam canais de diálogo ágeis com os consumidores e também permitam, em algumas situações, até mesmo que os consumidores continuem fazendo uso dos planos de saúde, né, nesse momento excepcional. Também expedimos recomendações aos estabelecimentos de ensino, que é um dos objetos de pauta de hoje, né, as mensalidades escolares, também recomendando o diálogo, também recomendando a abertura de canais ágeis, entre várias outras atividades. Ótimo. Por fim, também eu queria pontuar que a Defensoria Pública tem um canal de conciliação, que é através das câmaras de conciliação civil, que fazem esse diálogo, mesmo online, à distância, entre as pessoas que venham a enfrentar problemas nesse momento excepcional. Ótimo, ótimo. Está me escutando, Rafael? Sim. Ótimo, ótimo. Obrigado pela participação aí. Depois a gente talvez vai ter mais perguntas aí, mas já agradeço a tua participação. E está rendendo bastante aqui, né, gente? Já são 12h20 aí, mas os assuntos estão rendendo, tem perguntas ainda pela frente, a gente vai estender um pouquinho mais o nosso evento. Eu quero falar agora com a Márcia, que é da Associação Gaúcha de Procons, mas já agradecer todo o pessoal aí dos Procons que estão nos assistindo, Balcão do Consumidor de Casca, Garibaldi RS, Procon de Embu das Artes de São Paulo, ó, de São Paulo, Procon de São Gabriel, aqui do Rio Grande do Sul, e o Procon de São Luís Gonzaga, que estão todos aí juntos contigo, aí, Márcia, te prestigiando, né, na Associação Gaúcha dos Procons. Vocês que, durante toda a sua história, aí, têm um importante papel nessa relação entre consumidor e fornecedor. E agora, no atual momento de crise, como é que a Associação dos Procons vem atuando e vem participando aí desses acordos? Bom dia de novo. Bom dia a todos. Saudar a minha vice-presidente, Cláudia Schenker, né? Deputada Weber, Morichita, Davi Paludo, Cláudia Bressler e a ti, né? Doutor Rafael, a gente já vem falando bastante durante a semana. Quando a Cláudia veio conversar comigo a respeito desse projeto, foi uma forma de dividir algo que seria assim local, né? E a gente transformar isso para beneficiar os nossos Procons, né? Que a gente tem problema estrutural. Então, se em conjunto a gente tem conseguido trabalhar esse projeto, outras ações que a gente vem fazendo em conjunto. Então, a gente vem se ajudando. Isso é uma característica de quem faz parte da defesa do consumidor, é de ajudar, né? É nos ajudando e ajudando. É um exercício de cidadania pleno. E eu, como vim da área fazendária, né, quase 14 anos para a defesa do consumidor e não saí mais e nem pretendo sair. O Morichita, né, é um exemplo disso, né, como professor, como pessoa, né, e em tudo aquilo que ele toca vira ouro, né. E a Cláudia, como tem a Cláudia Schenkel, ela tem a mesma, eu acho que ela está com o mesmo toque de Midas do Morichita. Tudo que ela vem fazendo, ela vem transformando em coisas boas. E isso que é importante, é dividir. Ela entendeu que aquilo que ela teria para uma forma local, ela entendeu que a gente poderia fazer maior. O deputado Elton Weber bem disse desde o início, né, que ele nos abraçou pela Comissão, né, de Defesa do Consumidor na Assembleia, e institucionalmente é muitíssimo importante a participação do Legislativo, porque quem faz leis, o doutor agora acabou de pontuar sobre a mensalidade escolar, a gente também tem muita preocupação com isso, por acordos por lineares, senão a gente acha que tem que ser estudado caso a caso. Nós estamos num período
bem como Santa Maria, quando começou a voltar ao normal, porque é uma cidade essencialmente prestadora de serviço e de comércio, a gente começou o comércio a começar a trabalhar. Eu fui surpreendida com algumas ligações de consumidores elogiando algumas empresas locais a respeito da forma como eles estavam servidos durante esse período, negociando. Uma das empresas com as quais a gente colocou aqui, que faz parte do projeto, que é as Casas, uma das mais antigas de Santa Maria. Então, eles tomaram por liberalidade, não cobraram nada, não cobraram acréscimos, e mesmo pós, eles continuam fazendo. Não só ela, como várias empresas de experiência dos shoppings em Santa Maria, que eles estão negociando os alunos desse período. Então, isso deixa a gente feliz, porque toda vez que o coletivo se une por um bem comum, as coisas dão certo. O consumidor, ele não pode ser maltratado. Ele tem que ser muito bem tratado, porque dele o mercado depende. Sem ele não existe mercado. A gente tem hoje, eu fiquei encantada com o Dr. Davi Paulo, que ele falou. Ele é um fornecedor. Eles têm os consumidores que vão à loja dele, Eles tiveram que fazer uma reinvenção, procurar os fornecedores deles para negociar e estenderam para aquelas pessoas que vão às lojas deles. Isso é muitíssimo importante. É um exemplo que tem que ser seguido. Essa visibilidade desse projeto através da Alergs, Ação Gaúcha de Procons, isso é uma coisa assim que nos deixa muito feliz, porque a gente está trabalhando junto, a gente está procurando fazer alguma coisa, né, em conjunto, em benefício da comunidade. A gente participa das reuniões, começamos em 14, né, deputado? E hoje já andamos a 87 nas reuniões das quartas-feiras, porque as pessoas vêm aderindo, vêm entendendo que a gente precisa sair desse período de pandemia, a gente tem que sair muito. A gente não vamos continuar os mesmos. A gente está com um probleminha aí, eu acho que tá falhando um pouquinho a internet, né? Inclusive, isso faz parte da tecnologia, a gente sabe disso, né? E tu quer complementar aqui para nós, que a gente está com o nosso tempo um pouco atrasado aqui. Mas eu só queria te dizer que o Procon Brasil também está com a gente, viu? Está nos assistindo aí, prestigiando a associação. Felipe Vieira, presidente da Associação Procons Brasil. Tem vários colegas do Brasil inteiro aí que nos assistindo pelo meu Facebook, que eu disponibilizei também, eu compartilhei. Mas assim, o que vem sendo é a rotina diária que a gente dentro dos Procons. A gente procura muito fazer isso, negociar, conciliar, e claro, nós temos lado, né? A gente tem a parte mais vulnerável, que é o consumidor. Santa Maria, a gente teve muitos problemas aqui com o fechamento do comércio, as pessoas perderam empregos. E esse momento em que eu disse desde a primeira vez, não pode um lado ganhar. A gente tem que dividir. Todo mundo vai perder uma coisa em algum momento. De novo, voltando à palavra solidariedade, né? Solidariedade é isso, né? A gente dividir. Exatamente. Sim, exatamente. Obrigado. Isso faz parte do nosso dia a dia. Obrigado, viu, Márcia? Obrigado pela presença aí de todos. A gente agora vai passar para o nosso segundo momento, né? Que é o momento de perguntas. E a gente já está estourando aí o tempo, mas vamos ficar mais 20 minutos, porque realmente está rendendo. E a gente sabe o quanto é importante todo esse assunto, né, que envolve fornecedor, consumidor, negociações, né? Então ainda dá tempo de mandar a sua pergunta, mande sua pergunta aí pelo Facebook também, se quiser ainda dá para compartilhar o conteúdo usando a hashtag Soluções Solidárias. Mas eu tenho uma pergunta aqui diretamente para o deputado Elton Weber, que é o presidente da comissão mista lá, que cuida desses assuntos na Assembleia, né? Deputado, quais as dificuldades do consumidor, principalmente no interior, em negociar com as concessionárias de energia elétrica? Eu sei que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas quais são as principais dificuldades nessa negociação? Nós temos notado, na questão da energia elétrica, de que há uma dificuldade enorme de comunicação e de canais de comunicação, de canais específicos para o consumidor, especialmente no interior
e também muitas vezes na área urbana também. Nós temos debatido durante 2 semanas já com empresas concessionárias, com a própria ANEEL, este tema. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, em torno de 70% do território rural no estado do Rio Grande do Sul não tem sinal de internet. E se os meios de comunicação colocados à disposição pelas empresas concessionárias, cito o RGE ou outras, enfim, colocam como a internet como este mecanismo, nós estamos com um grave problema. Sim. O consumidor não está conseguindo se comunicar. Então, este seja talvez o principal problema hoje do meio rural, em muitos casos do meio urbano também. Os canais de comunicação que o consumidor precisa ter para falar com a concessionária, para falar da sua fatura que aumentou por causa dessa situação toda, das análises que estão sendo feitas por médias anteriores de consumo. Então, existe um grave problema e nós já constatamos mais de 4.000 reclamações no Estado. Os PROCONs municipais, eu quero aqui dar o meu testemunho do empenho dos PROCONs municipais no seu trabalho, da Defensoria, de todas as entidades que colaboram nesse setor, porém, nós ainda não conseguimos ter um equilíbrio, eu diria isto, entre a comunicação e a forma das pessoas chegarem. Isso está dando muitas e muitas dificuldades e uma certa revolta, inclusive, para os consumidores, especialmente da área dos municípios do interior, mas também vários outros nas cidades também. E, deputado, voltando agora a esse assunto das mensalidades, né? Esse projeto, ele trata especificamente das instituições escolares ou ele também trata das famílias? Porque tem muitas instituições que não estão tendo essa linearidade em relação às famílias também, né? Depende, algumas instituições estão estudando caso a caso das famílias para emitirem esse desconto. Isso serve para as famílias também, tanto quanto para as instituições? Exatamente. O projeto de lei não é grande, ele tem no máximo 8 artigos. Eu tenho inclusive uma cópia aqui que eu trouxe junto. É o projeto de lei número 85/2020. Está no site da Assembleia. Está no site da Assembleia, quem quiser acessar. Ele está na CCJ, ele já tem parecer favorável, ele nas próximas semanas deverá ser votado. Projeto de lei de origem, eu preciso dizer isso, do deputado Edson Brum, da deputada Luciana Genro e do deputado Dr. Tiago, que acolheram, ouvindo e inclusive também acompanhando as discussões que vêm acontecendo, eles ofereceram uma proposta. E é importante dizer que são de partidos até diferentes, muito opostos, diferentes. Agora, né? neste momento que passamos por essa dificuldade e por não ter conseguido, talvez, e certamente, nivelar isto desta forma com as instituições de ensino, os deputados ofereceram ao parlamento essa proposta. Sim. Para regrar isto. E em muitos momentos, neste período de pandemia, nós notamos a ausência, às vezes, de regras e legislações que permitam o que fazer neste momento atípico. Então, não é aqui uma questão de burocratizar nada, Sim, apenas nivelar de melhor forma. A ideia do desconto é que ele seja igual para todas as famílias. Se uma família tiver condições de ajudar a escola de uma outra forma, não vai ser pagando a mensalidade, vai ser fazendo uma doação, etc. Exatamente. Inclusive, a proposta, o projeto de lei, no seu artigo 2º, no inciso 1º, 2º e 5º, ele trata claramente como será feito isso. Inclusive analisando os custos. Por exemplo, se uma instituição no ensino tem custo menor de energia elétrica, de alimentação e tantas outras, e aí nós estamos falando o maternal até o ensino superior, isto pode ser contabilizado e pode haver um desconto. Sim. Então, esta é importante. Eu quero me reportar aqui o que foi dito antes. É a questão de bom senso, a questão de se colocar um no lugar do outro. Quem está prestando o serviço, quem é o fornecedor e aquele que é o consumidor. Nós temos que, este elo tem que conseguir dialogar melhor. Quando não se consegue fazer por acordos ou por diálogo, que é o que nós todos queremos e pretendemos, então entra a parte da legislação, Exato. dos órgãos de defesa do consumidor e também entra o Parlamento Gaúcho com as suas ponderações e projetos. Para a gente encerrar esse assunto, o senhor acredita que outras propostas podem vir também nesse sentido para outros segmentos? Eu acredito que se nós não conseguirmos, e aqui é uma opinião hoje muito pessoal, como deputado, consumidor e presidente de uma comissão de defesa do consumidor e de representação legislativa popular, de que se nós não conseguirmos avançar na temática
sobre concessão de serviço de energia elétrica. Por exemplo, quem sabe precisamos ter uma ação mais específica, ação civil pública, quem sabe, ou um regramento legislativo, federal ou estadual, para ajudar, não é contra alguém, mas para ajudar a delimitar, e também a questão indenizatória, quando se ultrapassa e se atinge monetariamente, economicamente as pessoas. Não tem como deixar isto, se não houver a solução, queremos o diálogo, queremos o acordo. Não havendo, quem sabe a Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul terá que se debruçar sobre esse tema também. Tá certo. Deixa eu perguntar agora aqui, do nosso telão, né? Vou fazer uma pergunta para o Davi Paludo, uma pergunta do Márcio Boezing. Pergunta do Márcio Boezing. Como negociar com os proprietários dos espaços físicos das lojas para a redução de aluguel? Como é que é essa negociação aí, hein, Davi? Bom, essa é uma negociação bastante difícil, né? Porque envolve, digamos assim, muitos empresários, digamos assim, de um porte muito grande. Mas eu diria que em muitas negociações que nós tivemos agora durante o período de pandemia, a gente conseguiu a redução proporcional ao período que nós estávamos com lojas fechadas. Eu acredito que seja uma orientação que possa ser dada a muitos locadores que deem uma atenção especial. Você imagina, da noite para o dia, fecha a tua loja. Muitas empresas, pequenas empresas, elas precisam daquele caixa diário para fazer frente aos seus compromissos e pagamentos. Mas se elas não têm essa receita, como elas vão resolver? E o aluguel entra dentro dessa questão de que deve haver sim uma negociação, deve haver diálogo e um encontro entre as partes com consenso. O que eu posso colocar também agora, eu diria que de tudo isso que nós falamos hoje, eu adorei o evento e eu queria dizer que a gente precisa estabelecer um processo bem estabelecido que vise essa solidariedade, o encontro de interesse entre as partes para diminuir o nosso problema social que logo virá aí pela frente com um aumento muito grande de inadimplência. A partir do processo estabelecido, uma orientação para o lojista capacita pessoas de acordo com a legislação vigente, com essa ênfase da solidariedade. E, por fim, se você puder, dentro do seu negócio, estabeleça o quê? Digitaliza todas as informações que os processos serão mais rápidos e mais ágeis. Obrigado pela pergunta, Márcio. Obrigado, Davi. Bom, eu tenho mais algumas outras perguntas aqui. Vamos ver quem é que pode responder essa pergunta da Suzana Schwantz. Gostaria de saber como está funcionando na prática, se eu, consumidora, tenho um problema com uma empresa, para onde eu vou, quem faz essa negociação, tem presença de advogado? Cláudia. Bom, posso falar então. Em primeiro lugar, assim, nós sempre orientamos a nível de PROCON, que o consumidor vá até o estabelecimento, com que ele procure o seu fornecedor, a sua empresa, para fazer uma renegociação, com que ele converse, exponha os motivos pelos quais ele não está conseguindo fazer esse pagamento. É um pouco que a gente fala, quando a gente fala de acordos, quando a gente fala de solidariedade e das necessidades e possibilidades de cada um, o primeiro passo é esse. A gente tem trabalhado com as duas linhas de frente, né, com que a empresa participe da campanha, faça sua adesão à campanha e acolha os seus clientes e diga: estamos participando da campanha, venha renegociar, venha conversar conosco. E também o outro lado, que é o lado do consumidor, sabendo que ele tem alguma dívida, que ele tem alguma conta a pagar, ou com alguma loja, ou com algum prestador de serviço, que ele também vá até aquele estabelecimento e coloque um pouco as suas necessidades, as suas dificuldades e e proponha esse acordo. Isso não quer dizer, como o próprio deputado Elton falou, que, num segundo momento, não conseguindo fazer esse acordo, com que ele procure os canais, tanto o consumidor.gov.br, o PROCON na sua cidade, ou, dependendo do caso, se não for caso de PROCON, que procure a Defensoria Pública. Mas sempre é melhor o acordo nesse momento. Uma fala que a Márcia falou muito no nosso lançamento do nosso evento e que eu até antes falei para o deputado, disse, é uma fala muito importante, que é: nesse momento não tem quem ganhe nem ninguém que perde, todos saem ganhando.
E é nesse momento, assim, e é por isso que a gente fala assim, consumidor. Não lembro o nome dela. Suzana. Suzana, né? Isso, Suzana. O que eu iria sugerir para a Suzana? Vá até a loja, tente conversar com eles, explique as suas necessidades e, em cima disso, tente fazer um acordo. Não conseguindo, procure o PROCON ou a Defensoria para que a gente tente fazer essa intermediação. Mas sempre é melhor as partes sentando, conversando e chegando no melhor acordo. Ótimo. Tem muita participação aí, alguns elogios da Letícia Lopes Guinter, diz que grande a importância da Defensoria Pública neste momento, parabéns pela brilhante fala do Dr. Rafael. Né? Tem também o PROCON Brasil fazendo elogio, Emily Ruschel, é sempre bom lembrar que em um contrato sempre há os dois lados, agora mais do que nunca é o momento de reafirmar. Agora, mais uma pergunta, né? Agora vamos falar com a Cláudia, aqui a nossa outra Cláudia, né, as duas Cláudias, a Cláudia Bressler pode responder. O canal de comunicação será direto com as empresas ou haverá outra forma para facilitar o caminho, Cláudia? Acho que é bem oportuna essa pergunta, porque justamente a nossa ideia é não sermos intermediadores, nós queremos fomentar estratégias de diálogo. Então, quando a gente justamente busca a empresa, ela adere, ela recebe alguns materiais, ela recebe um selo, ela recebe um manual que nós elaboramos com algumas orientações práticas de negociação, algumas estratégias de negociação, e aí justamente a tentativa é que a gente não tenha intermediários. Acho que todos que de alguma forma já falaram aqui, toda vez que nós temos um terceiro, nós temos uma análise que não é a análise de quem está vivendo o problema. Então, o judiciário tem ferramentas, nós temos várias situações em que nós podemos contar com mediadores, mas num primeiro momento nós precisamos estimular esse contato das partes envolvidas. A Cláudia gosta de dar um exemplo, que acho que ela, agora na fala dela eu vou reproduzir aqui. Às vezes eu perdi meu emprego, eu tenho uma mudança na minha rotina de vida, eu não posso pagar 100, mas eu posso pagar 50, Sim. eu posso pagar 20. Para o fornecedor, ele gostaria de receber 100, mas é melhor receber 20, 50, ou reorganizar esse fluxo, do que não receber nada. Então, se a gente sai dessa paralisia e vai ao encontro um do outro, é difícil a gente chegar numa solução que seja perfeita, porque nós estamos num momento imperfeito. Sim. Mas nós podemos acomodar as nossas expectativas e, de novo, nós vamos continuar vivendo. Nós vamos precisar só fazer ajustes de rota. Legal, é isso aí, continuar vivendo e continuar fazendo esses ajustes. A Paula Alves, diz que os PROCONs exercem um grande papel nessa época de negociações e acordos e também faz um elogio aí à fala da doutora Márcia Moro, né? Excelente fala da doutora Márcia. Darlan B., muito importante esse regramento, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Acho que ele está se referindo à questão das mensalidades escolares, né? E agora vamos falar, eu queria falar um pouco com a doutora Márcia, né? Vamos ver se melhora um pouquinho a internet aí. Os PROCONs, eles estão, a associação, claro, é para unir esses PROCONs, né? Mas o que os outros PROCONs de outros estados estão fazendo, até estados que têm mais problemas que o Rio Grande do Sul, doutora Márcia? Existe algum exemplo aí que a gente pode trazer aqui para o nosso estado? Rio de Janeiro. Oi? Rio de Janeiro tem uma situação semelhante. O Rio de Janeiro tem uma situação semelhante ao do Rio Grande do Sul. Só que o Rio Grande do Sul, para perdi um pedaço da tua pergunta. Não, se tem alguns exemplos de outros PROCONs aí que a gente pode trazer aqui para o nosso estado, porque eu sei que vocês devem se comunicar muito, né? Sim, ou a gente pode levar, né? A gente agora com esse pioneirismo aqui desse ano acordo que sairemos mais fortes, também levar para outros estados isso, né? Esse projeto é pioneiro, mas os procuradores do Brasil inteiro, sejam municipais ou estaduais, sempre alguém tem alguma coisa para contribuir. Eu tenho uma profunda admiração pelo PROCON de Minas, o Fieira também do PROCON Estadual da Bahia fez um belo projeto agora em parceria com a Defensoria e o Ministério Público, doutor Rafael, a respeito das mensalidades escolares. O PROCON da Paraíba trabalha muito bem, o PROCON de Pernambuco. Mato Grosso, Gisela Simona, quando foi diretora, fez um excelente trabalho. O PROCON do PROCON Paraná, da Cláudia, que teve
várias ações maravilhosas também. São Paulo, a gente tem PROCONs do interior, a Associação Paulista de PROCONs também trabalha muito em conjunto, os fóruns dos mineiros. A gente é muito unido. Claro que a gente não pensa todo mundo igual, a gente não pensa muito todo mundo igual, mas a gente é muito unido, várias coisas que se compartilham, isso que é importante, essas ações compartilhadas é que nos fazem mais. Eu digo uma frase do Charles Chaplin, aqui trabalha em PROCON e defesa do consumidor, que é a persistência é o caminho do êxito, persistindo até persistência é o caminho do êxito. Eu quero falar, mas eu quero só dizer uma coisinha aqui que a gente conversou antes do início, e é importante que as pessoas estejam nos ouvindo, nos ajudem a ir através para a Câmara dos Deputados, o PL 15, que trata de endividamento. E o acordo é para justamente as pessoas financeiras. Nós temos um PL 3515 que teria que pauta ainda esta semana. Alguém tem que colocar ele em pauta. Ele trata do superendividamento. Ele é um projeto importantíssimo. O Bonichita pode falar um pouquinho disso também, porque ele modifica algumas coisas do CDC, mas o consumidor. Bem importante. Então, vamos pegar então esse gancho aí que a senhora nos deixou aqui. Me facilitou um pouco a minha vida, viu? Porque é um gancho importante para o doutor Ricardo falar. Hein, doutor Ricardo, pode explicar para a gente aí um pouco mais sobre esse projeto? Esse ponto que a Márcia muito bem colocou, né, de superendividamento, sendo discutido no Brasil desde 2004, e é uma iniciativa, eu diria, sobretudo gaúcha, né, porque foi a doutora Clarice e a professora Cláudia Lima Marques quem deu o pontapé para esse processo. E note que agora ele vai ser mais importante do que nunca, né? A gente sempre gosta de fazer pensar nesse cenário que a gente vai enfrentar, e a gente vai ter problemas de liquidez e problemas de solvência. Esses problemas de liquidez, se a gente pensar no mecanismo tradicional de crédito apenas, talvez ele não vá ser suficiente, talvez a gente vá precisar desse processo de recuperação, de superendividamento, como o projeto muito bem propõe. Então, acho que é algo essencial para o nosso país. Então, esse envolvimento dos governadores, e eu diria mais, das lideranças políticas, tanto do executivo como do legislativo, vão ser decisivos para reintroduzir esses consumidores na economia. É um problema de liquidez que pode muito bem ser enfrentado. Já os problemas de solvência, eles vão exigir algo diferente. Talvez seja aí o momento de se rediscutir profundamente, e acho que isso já está sendo feito, que são os problemas da poupança popular entrando para salvar essas empresas. E aí a gente vai ter que olhar com muito critério para saber quem que a gente vai salvar, aonde o tesouro, que somos todos nós, são esses recursos que nós estamos aportando, aonde é que nós vamos querer salvar, sempre salvando as empresas, né? Não necessariamente o empresário. Então, acho que esse projeto de superendividamento ele é importante, ele é fundamental, e ele vem reestruturar, pavimentar esse novo caminho aí, depois, pós-Covid-19, que vai ser tão importante para toda a sociedade. Então, é algo que merece o apoio de todos nós. Obrigado, doutor. Queria fazer uma última pergunta aqui para o Rafael Maganin, né, da Defensoria Pública, né? Mas eu te peço 2 minutos, que a gente já estourou o tempo muito aí, e agora vocês vão entender por que agora eu quero encerrar logo, né? Porque o nome do nosso perguntador é Alcion Parmigiani. Aí a gente, 12h45 aqui, 12h50, com esse nome aí, Alcion, agora a gente vai ter que encerrar e almoçar, né? Como ficarão as dívidas tributárias neste momento, especialmente no Rio Grande do Sul, para as pequenas empresas? Pode ser, Rafael? Vamos lá. Certo. A questão tributária, ela vem também trazendo uma série de preocupações, né, por parte de toda a sociedade. Por um lado, nós temos a questão da obrigatoriedade do recolhimento dos tributos, né? Fica mais difícil a negociação em razão do caráter vinculativo dos tributos que vão incidir sobre as empresas. Mas nós sabemos que já há movimentos, até mesmo de edição de leis, como, por exemplo, o PL 1179,
que estabelece algumas condições diferentes aí para cumprimento das mais variadas obrigações que tem relação com o direito do consumidor, com aluguéis, e que pode vir também aí a trazer algum alento a essas empresas. A gente sabe, a gente tem acompanhamento de que o Poder Legislativo, tanto no aspecto federal como no estadual e municipal, está muito atento, especialmente às pequenas e às médias empresas, que são justamente as empresas que trazem uma grande quantidade também de empregos e que alimentam toda a economia no aspecto local, no aspecto regional, e que precisam, sim, de uma atenção especial. Não há, neste momento ainda, uma definição concreta, assim, que a gente possa dizer, mas eu posso mesmo enfatizar essa atenção que vem sendo conferida a essas empresas de pequeno e médio porte. Tá certo. Quero agradecer a todos, né, a todas as presenças aqui do deputado, das Cláudias, né, idealizadoras desse projeto. Agradecer a vocês aí que estão em casa ou no escritório, né, a Márcia, o Ricardo, o Rafael, né, e o Davi Paludo. Realmente foi um prazer ter estado com todos aqui. É um time realmente que entende muito de tudo isso que a gente está falando, dessa relação entre consumidor e fornecedor. E todas as perguntas, aí depois elas serão respondidas. É um processo que não se termina, né? É um início também desse movimento, né? Que é muito importante para todos. E este evento ficará disponível nas redes sociais, né, da campanha É no Acordo que sairemos mais fortes, né? Muito obrigado pela presença e participação de todos. Vamos desejar a todos aí uma ótima semana, um bom almoço, né? E agradecer a toda a equipe que está aqui no estúdio aqui nesse momento, né? Todo mundo respeitando as regras de saúde. E agradecer a você que está em casa, que participou e que esteve presente aí durante o nosso evento. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.